volta com a Ação Nacional desta quinta-feira, hoje falando de um tema muito polêmico que envolve todo o futuro da tecnologia, os drones. Você já ouviu falar desses veículos aéreos não tripulados? Você pode mandar suas dúvidas, o professor Onofre Trindade está aqui para responder. Você pode participar pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br, pelo telefone 19 3871 9620 e também pelas redes sociais. No último bloco, nós falamos um pouco dessa tecnologia que é usada já aqui no Brasil. O professor falou que já é bastante utilizada aqui no Brasil, mas é impossível falar de drones sem falar dos Estados Unidos. O país possui quase 8.000 drones, não só dentro do país, como também além das fronteiras. 1/3 da Força Aérea Americana é de drones. Fala-se que os ataques com drones no Iêmen, no Paquistão, por exemplo, com a desculpa da suspeita de terrorismo, pode ter matado milhares de civis inocentes. É um novo desafio para o direito internacional e para organizações de direitos humanos. Professor, o senhor concorda que talvez os drones tenham sido culpados por matar milhares de civis? Eu acredito que não somente os drones, a aviação tripulada também tem um papel importante nesse sentido. Não é uma exclusividade dos drones. Os drones, na verdade, eles suscitam algumas outras questões. Por exemplo, uma questão de ética. É ético um piloto sentado num sofá, comendo pipoca e pilotando um drone a milhares de quilômetros que está assassinando pessoas? Quer dizer, mesmo sob o ponto de vista de se tentar minimizar o efeito de terrorismo. Então, existem várias questões desse tipo, mas essa não é uma exclusividade dos drones em si. Talvez o uso que se faça desse equipamento nesse cenário. O senhor falou sobre ética, talvez isso coloque uma questão ética também para a área militar, por exemplo, está se formando equipes que não vão estar ali na área vendo a morte desses civis, elas vão planejar isso a uma distância muito grande. Com certeza. Então, essa é uma grande questão ética. Agora, o grande problema é que na aviação de caça, a presença de um piloto a bordo da aeronave impõe algumas limitações para a aeronave. Muitas aeronaves modernas têm uma capacidade de manobra que não pode ser exercidas porque o piloto ele não resiste a essas manobras. As forças envolvidas nessas manobras são tão grandes que o piloto, por exemplo, ele desmaia durante as manobras. A mesma coisa não acontece se eu tiver, obviamente, uma aeronave sem a presença humana a bordo. Então, eu consigo aeronaves de guerra muito mais sofisticadas, com maior capacidade. Existe um ditado nos Estados Unidos que diz que o último piloto de caça humano já nasceu. Isso quer dizer que provavelmente a primeira área onde essas aeronaves não tripuladas sejam utilizadas de uma forma extensiva seja exatamente na área militar. Nesse sentido da segurança do piloto, que o senhor estava falando, por exemplo, chegou uma outra pergunta aqui para a gente, da Camila Febo de Campinas. Camila, obrigada pela sua participação. E ela pergunta se esses aviões não tripulados colocariam em risco o emprego de pilotos. Essa é uma questão bastante polêmica. Eu, particularmente, essa é uma opinião pessoal, acredito que a carreira de piloto é uma carreira ingrata. Durante um voo, as coisas acontecem muito rapidamente. E existe uma limitação do ser humano e ele responde a eventos, quando muito bem treinado, numa taxa de 5 vezes por segundo. Eu consigo reagir a eventos. Qualquer sistema eletrônico reage 10 vezes mais rapidamente. Então, a possibilidade de um sistema eletrônico conseguir controlar uma aeronave é sempre muito maior do que um ser humano. Isso já é verdade em muitos dos caças desses aviões utilizados na guerra. Muitos desses aviões eles são instáveis a ponto de que, se eu não tiver o computador de bordo, o piloto não consegue controlar e fazer um voo estável com esses aviões. Então, sobre esse ponto de vista, quer dizer, os sistemas eletrônicos são mais ágeis, eles são mais rápidos que as pessoas. Agora, quando se considera o outro aspecto, quer dizer, quantas horas eu levo para treinar um piloto? Eu levo milhares de horas para ter um piloto comercial confiável. Se eu conseguir um sistema eletrônico confiável que conduza bem o avião, para eu duplicar esse sistema, ou seja, ter outros sistemas igualmente confiáveis, isso é muito barato. Mas eles seriam igualmente confiáveis?
confiáveis ou esses sistemas eletrônicos, eles poderiam correr o risco, fazendo uma analogia à computação comum do dia a dia que a gente conhece, de ser infectado por um vírus, de sofrer um ataque de um hacker e aí sofrer uma pane? Mas um piloto pode sofrer um ataque cardíaco. Então, obviamente, qualquer sistema tem seus riscos, mas quando se avalia, por exemplo, acidentes como esse último da Air France, na parte norte do Brasil, os pilotos falharam. Aquele avião ele caiu por uma série de falhas relacionadas com a equipe de bordo, com os pilotos. A primeira dessas falhas realmente foi a decisão de tentar cruzar uma região de tempestade. Colocando numa balança, talvez o senhor ache que a tecnologia por computação seja um pouco mais segura? Eu acredito que sim. Eu acredito que, inclusive, os níveis atuais de confiabilidade das aeronaves, quer dizer, taxas tão baixas quanto uma fatalidade a cada 1 milhão de horas de voo que se obteve o ano passado, grande parte dessa confiabilidade vem dos sistemas eletrônicos. O senhor chegou a falar sobre a segurança dos pilotos também, que em algumas situações não poderiam voar. Chegou uma pergunta para nós também, do Gabriel Lopes. Gabriel, obrigada pela sua pergunta. Ele tem uma curiosidade: qual a velocidade que uma aeronave não tripulada pode chegar e por quanto tempo ela voa? Não existem limitações. Na verdade, quando eu tiro o piloto de uma aeronave, eu tiro uma série de sistemas de manutenção da vida. Por exemplo, eu tiro todos os sistemas de respiração, eu tiro o assento onde o piloto deveria sentar, então eu tiro uma série de cargas, de pesos de dentro da aeronave, que podem ser substituídos por combustível, ou pode ser substituído por sensores. Então, uma aeronave não tripulada, ela sempre tem a possibilidade de voar durante mais tempo e mais rapidamente do que uma aeronave tripulada. Não existem limitações. Por exemplo, se eu pegar o maior avião comercial atualmente, o A380, que pesa aí suas 400, 500 toneladas, ele pode ser transformado numa aeronave não tripulada de uma maneira bastante simples. Já existe esse tipo de uso? Não, não existe. Ninguém ainda se aventurou a colocar 500 toneladas no ar, sendo controladas por um computador pesando algumas gramas. Mas vai acontecer. Hoje, qual é a maior aeronave não tripulada em exercício? Eu não tenho certeza, mas provavelmente, quer dizer, existam aeronaves aí já com 20, 30 toneladas de peso voando. O avião da Polícia Federal, por exemplo, que foi comprado, ele pesa 1.300 quilos, é uma aeronave não tripulada. Hoje, uma aeronave de uso militar, por exemplo, ela tem uma autonomia grande de voo, professor? Depende do tipo de voo, mas são comuns, por exemplo, autonomias na ordem de 40 horas para aeronaves não tripuladas, essas movidas por combustível fóssil. Aeronaves movidas, por exemplo, por propulsão elétrica e células solares, elas podem ter meses de autonomia, elas podem voar por meses seguidos. Então é bem variado. É bem variado. Professor, elas são precisas? Um computador dentro dessa aeronave, no caso de precisar acertar um alvo militar, ela tem uma precisão grande? Bastante grande. Mesmo aeronaves pequenas, elas atingem o alvo dentro de alguns poucos metros de precisão. Eu diria 2, 3 metros, menos de 1 metro. Inclusive, a gente falava sobre mortes em ataques militares. Existiu uma discussão se seriam causadas por drones ou não. A Organização das Nações Unidas abriu, inclusive, um processo de investigação por conta dessas mortes. O senhor acredita que, num futuro, seria necessário um pacto internacional, uma regulamentação internacional para essas aeronaves? Isso não é exclusividade das aeronaves não tripuladas. Talvez a grande facilidade que tem as aeronaves não tripuladas que não existe um piloto humano para responder. Então, provavelmente, seja um pouquinho mais difícil torturar a aeronave para arrancar alguma informação dela do que de um piloto humano. Mas essa é a única diferença. Então, seria muito mais fácil, talvez, pegar e fazer com que uma aeronave não tripulada não tenha dono do que um piloto humano não tem origem. Mas é somente essa a diferença, porque por trás, ou ela está sendo remotamente pilotada, ou ela foi programada por alguém para cumprir uma determinada missão.
Mas no caso de um acidente, existe quem responder por isso? Então, a não presença de um ser humano a bordo talvez facilite essa aeronave deixar de responder por isso, né? E aí, no caso, um governo não responderia? No caso de um ataque militar, por exemplo, um governo não precisaria responder pela morte de civis, por exemplo? Mas com certeza ele deveria responder. Mas, por exemplo, mesmo que eu pegue uma aeronave de fabricação americana, como é que eu sei se foram os Estados Unidos que programaram a missão naquela aeronave ou foi algum país que comprou aquela tecnologia que programou? Então, o fato da aeronave ser americana não significa necessariamente que ela foi programada ou foi colocada em missão pelos Estados Unidos. Você acha que faltam avanços nessa área ainda, professor, para se Com chegar a esse certeza. acordo? Toda essa tecnologia, sempre houveram acordos em relação a dispositivos de guerra, né? Então, nós tivemos a Convenção de Genebra, que proibiu o uso de armas químicas. Hoje existe uma tentativa da não proliferação de armas nucleares. Então, toda a guerra sempre foi regida de algumas normas, onde se tenta colocar algum tipo de ética num ambiente em que aparentemente não existe ética, né? O cenário de guerra é um cenário que sempre existiu, desde a pré-história, na humanidade, e hoje talvez se tente colocar algumas questões éticas, se tenta coibir alguma coisa. E provavelmente as aeronaves não tripuladas passam nesse momento exatamente por esse processo, um processo de regulamentação de emprego militar, emprego desse tipo de tecnologia em ações bélicas, como tantas outras tecnologias sofreram a mesma coisa, desde a bomba nuclear até as armas químicas. O senhor acha que por esse ser um tema que vem se popularizado para as pessoas em geral, ele entre mais em discussão também, apesar da tecnologia já ser mais antiga? Eu acredito que ela tem sido colocada em evidência nesse momento, né? E talvez nunca se tenha utilizado tanto essa tecnologia. Então, por exemplo, a ação antiterrorismo no Iraque, ela é contestada por muita gente. Então, mesmo a ação militar, quer dizer, a ação americana no Iraque, quer dizer, quantas vidas civis foram tiradas? E isso não foi causado por aeronaves não tripuladas, quer dizer, as aeronaves não tripuladas, elas têm sido usadas após aquele conflito inicial, né? Hoje eu recebo aqui no Ação Nacional o professor Onofre Trindade Júnior. Nós conversamos sobre os drones, os veículos aéreos não tripulados. E ainda dá tempo de você participar por telefone, por e-mail e também pelas redes sociais. Nós voltamos já.